com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Amém. Antes de contar o meu testemunho, eu quero ler aqui uma partezinha de Salmo 23, somente o versículo 4, a parte A dele. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia, glória a Deus. Igreja do Senhor, o Senhor me deu uma ordem divina, que aonde eu colocasse as plantas do meu pé, era para mim contar esse milagre maravilhoso que Ele fez na minha vida. E ainda antes de eu contar o milagre, eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, porque se não fosse por Deus eu já estaria debaixo da terra mesmo. E agradecer também a igreja especial que orou por mim, que me ajudou com as vossas orações, e tudo isso contribuiu, para que o Senhor viesse me dar essa vitória. Então, irmãos, eu fico muito feliz com a irmã Verônica, que tem muita irmã que eu não sei pelo nome, mas eu sei que intercedeu por mim. E eu rogo a Deus que Deus lhe dê bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes. Amém? Para a vida de vocês, que me ajudou em oração. Aí, entrando no testemunho, quero dizer para a igreja: imagina comigo, igreja, você descobrir do dia por outro assim, um câncer de mama avançado, um câncer que já estava com 5 centímetros. Eu não sentia dor antes de descobrir esse câncer, então jamais imaginava que eu pudesse ter um problema desse. Aí fui na médica, a médica suspeitou, falou: dona Sandra, vai urgente fazer mamografia e biópsia para ver o que é esse nódulo. E ela tinha falado para mim, é 90% de certeza que eu estou pensando, mas ela não quis falar para mim, a senhora está com câncer. Aí quando eu fiz os exames, orando, já crendo no Deus que eu sirvo, falando: Senhor, eu creio que não vai dar nada no meu exame. Mas Deus, irmãos, Ele manda na nossa vida, Ele que manda, Ele que sabe de todas as coisas. E eu falava para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Claro que sofrer na igreja, se depender da gente, nós não quer sofrer, mas é Deus que manda, Deus prova quem Ele ama. Aí fez os exames, pronto, constatou o câncer mesmo. Aí, nesse tempo, eu sofri uma dor assim, mais ou menos de leve aqui no meu ombro também. E eu pensei, eu devo estar com LER, que é uma doença que está dando agora também, que chama movimento repetitivo, Conforme você faz um trabalho, eu mexo assim, falei: deve ser. Aí falei para o médico dessa dor, o médico falou: não, vou pedir um exame, dona Sandra, para nós olhar. Aí ele pediu esse exame. Aí quando saiu o resultado do exame, eu falei: e aí, doutor, o que deu? Aí o doutor falou: deu uma lesão, dona Sandra, e eu te dou um conselho, para a senhora não sofrer 2 vezes, porque eu teria que abrir e rasgar um pedacinho, tirar mais ou menos um pedaço do osso da senhora do tamanho de um caroço de feijão, para mandar para a biópsia, para ver o que é. Então, para a senhora não sofrer 2 vezes, já vão marcar a cirurgia, a gente corta isso fora, tira tudo e vê o que é. Aí, igreja do Senhor, o exame ficou pronto, levei na sala dele. Aí quando eu levei, ele olhou para mim e falou: dona Sandra, infelizmente tem uma má notícia para dar para a senhora. Eu falei: o que foi? O que está acontecendo nos meus exames, doutor? Aí o médico virou para mim e falou: carcinoma. Falei: aleluia, pegou. Aí o médico falou: carcinoma, dona Sandra. Eu falei: doutor, carcinoma de novo, eu já tive um câncer de mama, agora deu aí no osso. Ele falou: deu, porque no caso da senhora, o câncer já caiu na corrente sanguínea e da mama foi aqui para, chama escápula direita, onde deu o câncer em mim. Chama escápula direita. Aí eu operei, Falei: ai, Jesus, dentro do meu coração, falei: só Jesus na minha vida, porque o Deus que eu sirvo, Ele pode todas as coisas, se Ele quiser, Porque nós não mandamos em Deus, Ele nos dá um milagre se Ele quiser dar, porque é Ele que manda. Aí saí de lá e fui começar aquele procedimento do tratamento para reduzir o nódulo da mama. Aí passei pelo tratamento, meu cabelo batia na altura da cintura, que eu já tive nessa igreja aqui antes, eu vejo que algumas irmãs lembram de mim, o meu cabelo era bem comprido. Aí passei por aquele procedimento da quimioterapia, que aquele remédio, ele é mais que uma bomba no corpo da gente mesmo. Aí meu cabelinho apodreceu, tudo caiu. E eu falei: Jesus tem misericórdia, Jesus tem misericórdia. Eu me achei horrível sem cabelo, igreja. Passei por um vale, igreja, um vale de fogo. E vocês, com essas bocas lindas, maravilhosas que vocês têm, já aproveita para dar glória a Deus e agradecer a Deus, que Deus não permitiu na vida de nenhum de vocês passar por um vale desse. Aí, aleluia, glória a Deus. Aí fiz o tratamento. Depois que eu fiz o tratamento, os médicos virou para mim: dona Sandra,
vou passar agora os procedimentos que a senhora vai fazer para a operação da mama. Eu falei, tudo bem. Aí pediu para mim fazer uns 3 exames, e desses exames tinha de coração. Aí eu fui no hospital da Mecórdia de Cuiabá, lá no Instituto, para fazer o exame do coração. Daí o exame ficou pronto. Aí quando eu cheguei na sala da médica, a médica falou assim, dona Sandra, deu um problema. Aí eu olhei para ela e falei, o que foi, doutora? Ela falou, a senhora está com carcinoma no coração. Falei, o que, doutora? Câncer no coração? Doutora, no coração nunca ouvi falar. Falei para a médica, não tem? Aí ela virou para mim e falou, dona Sandra, sim senhora, câncer no coração. E vou explicar para a senhora, no caso do câncer do coração, não é um nódulo maligno, pregado, colado no coração. Ela me explicou. Eu gostaria de pedir para o cooperador um golinho de água para me tomar, em nome de Jesus. Aí, igreja do Senhor, vai escutando. Aí ela fez com a mão assim, ela falou, faz de conta que a minha mão é o coração. Aí ela explicou do lado de fora do coração assim pregado, tem uma membrana fininha de gordura. E depois dessa membrana de gordura que o coração nosso tem, o coração desliza num líquido que chama líquido fisiológico pericárdico. O coração escorrega e bate ali naquele líquido. Aí ela falou para mim, dona Sandra, então no caso da senhora, esse líquido deu aumentado, dona Sandra, deu fora do padrão da normalidade, ou seja, o câncer de coração é essa água, esse líquido. Aí eu virei para a doutora e falei, e agora, doutora, mas trata disso aí como? Ela falou, pois é, dona Sandra, pela medicina só está desenganada, porque não tem cura para esse câncer de coração, não tem como drenar, não tem tratamento. Aí eu pensei comigo, só Jesus. Ela falou assim, só que a senhora tem que marcar na agenda particular da senhora, que de 30 em 30 dias a senhora tem que vir aqui fazer esse mesmo exame. Olhei para ela e falei, doutora, por que se a senhora está dizendo que não tem jeito, não tem cura? Então assim pode começar. Aí eu falei para ela assim, doutora, para que se não tem jeito, a senhora já me desenganou? Ela falou, não, mas acontece que essa água, dona Sandra, nós temos que acompanhar ela, porque a tendência dessa água, que é o câncer, o carcinoma de coração, é aumentar. E dependendo do quadro da senhora como for ficando, eu tenho que convidar o esposo da senhora, os seus filhos, para me conversar com eles. Eu falei, por quê? Porque não vai ser bom a senhora contrariar, passar desgosto. Aí dentro de mim eu falei, Jesus, o negócio tá mesmo, né? Fiquei só Jesus. Aí saí dali, igreja, triste, viu? Porque estava desenganado, peguei meu carro, isso foi numa quinta-feira, à tarde. Aí peguei o carro, fui buscar esse menino menor meu no colégio, e dentro do carro, eu falava para Jesus assim, no meu pensamento, eu falava assim, Jesus, socorro, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. Oh, Deus lindo, maravilhoso, o que está acontecendo, Jesus? Quanto mais eu oro, Jesus, para o Senhor me curar, mais eu vou no médico e fico ouvindo, Senhor, descobrindo que eu estou com um câncer atrás do outro. E falando com Jesus ali, Jesus, tem misericórdia. Quem sou eu, Jesus, para lutar com câncer de coração? Se muitos estão morrendo com câncer só, muitos não vencem um câncer só. Eu já descobri 2, Senhor, agora descobri mais 3 câncer. Jesus, e agora? Eu angustiada dentro do meu coração, Jesus, socorro. Eu estava vivendo tranquila, Jesus, de boa. Quer dizer que eu não estava sabendo, Jesus, já estava com o pé na cova. Isso eu falando no meu pensamento, Jesus, quer dizer que eu estou pertinho, Senhor, de vestir o paletó de madeira mesmo, falando assim para Jesus no pensamento. Aí quando eu falei esse negócio do paletó de madeira, Jesus, ó, com voz audível no meu ouvido, falou assim, filha, calma, filha, não temas que eu sou contigo, não te assombres que eu sou teu Deus. E essa enfermidade não é para a morte, é para a glória do meu nome. Filha, não sabe você, filha, que quanto maior o problema, maior o testemunho. Aí eu, glória a Deus, aleluia. Aí pensei comigo, já vi que por agora também não vou morrer. Aí isso foi numa quinta. Quando foi no sábado, eu fui no culto da minha igreja, só que eu fui numa outra igreja, no mesmo ministério, mas numa outra. E lá a igreja estava lotada, e nessa noite pregava uma pregadora lá. Aí a pregadora pregando, a mensagem da noite estava da metade para o final. Aí ela falou, igreja do Senhor, a voz de Deus falou para mim que agora há algo que eu tenho que passar para a igreja. É para uma serva de Deus que está aqui no nosso meio, que é uma irmã que acabou de descobrir um problema gravíssimo no coração, que para a medicina da terra não tem jeito, mas Deus manda dizer para essa irmã, que a hora que ela passar por essa porta
Deus. Falei, Jesus, essa bênção é minha, e peguei. E eu não tinha contado para todo mundo essa história do câncer do coração. Contei só para minha irmã e para meu esposo. E para a pastora da minha igreja, para me ajudar na oração. Aí nesse momento a pastora estava do meu lado. Peguei e dei uma cotoveladinha nela assim, falei, pastor, e aí foi para mim, pastor. E eu estava, a lágrima correu, né, de Deus falar que ia sair coração novinho. Falou, com certeza é para a senhora, dona Sandra. A senhora até chorou. O Espírito Santo confirmou, é da senhora esse milagre. Peguei e eu agarrei. Igreja do Senhor não deu outra. 30 dias depois, tá eu lá na caminha fazendo o exame. A médica passou aquele líquidozinho. Quando passou a maquininha, a médica do moço, dona Sandra, o que é isso? O que está acontecendo? Eu falei, o que, doutora? Ela, dona Sandra, no outro exame tem um problema gravíssimo no coração da senhora. O coração da senhora está perfeito, está zerado, não tem nada. Glória a Deus, aleluia. Peguei e virei para ela e falei assim, é o Deus que eu sirvo. Bem que Deus falou que Ele dá um coração novinho em folha, e Ele deu. Aí eu não estava, né, igreja? Não vou mentir para a igreja, nesse momento eu não estava com a Bíblia, mas eu falei para ela, na minha Bíblia está escrito que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Aí a médica, com certeza, que só pode ser um milagre que Deus te deu mesmo, porque no caso dos outros pacientes, essa água do coração aumenta. Então, igreja do Senhor, eu passei por um vale que o que a gente passa também só Deus e eu sabe. Mas para a honra e glória do Senhor, Deus não deixou que o espírito da tristeza, que é aquele chamado depressão, descesse no meu coração. Eu ia na igreja de lenço amarrada, e na minha igreja lá todo mundo fala até hoje, fala, irmã Sandra, na minha opinião, um exemplo de fé, o testemunho dela é lindo. Nem na época que ela passou pelo vale, que é na época do remédio, ela não deixou de vir na igreja, ela vinha de lenço, o pastor dava oportunidade para ela, ela cantava. Então eu digo isso, igreja, para a honra e glória do nome do Senhor, porque foi Deus que me deu força para me vencer esse câncer, igreja. Quem somos nós para vencer uma doença dessa? E os próprios médicos da terra me desenganou, porque eles virou para mim assim e falou, dona Sandra, hoje nós vivemos numa ética médica que nós não mentimos mais para o paciente. Primeiro chamava um parente para contar o que está acontecendo, mas agora não. Com o que está acontecendo, nós falamos na lata mesmo, nós falamos na lata o que é. Eu falei, ué, doutor, fazer o que? Manda aí, né? Aí o doutor falando, o caso da senhora é muito sério e câncer para a medicina, a senhora sabe que não tem 100%. Aí dentro do meu coração eu falei, mas por Jesus que eu sirvo tem, viu? Aí fiquei ali. Igreja do Senhor, Deus me fazia entender durante o vale da enfermidade. Deus usava vaso e falava assim, filha, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória do meu nome. E Deus usava vaso para falar para mim. E Deus manda te dizer que Ele tem propósito nisso. E quando você está passando pelo vale, tem coisa, igreja, que você não entende. Mas depois que você passa do vale, você entende tudo. Aí eu pude entender qual que é o propósito que Deus estava tendo em cima daquilo. Porque conforme o meu sofrimento, eu falava assim, Jesus, eu sei que eu sou falha, Jesus. Quem não é falha nesse mundo? Mas eu quero que o Senhor mostre para mim a falha grande, o pecado, qual que é, onde que está, que eu quero consertar, Jesus, eu quero melhorar na tua presença. Jesus, fala para mim onde eu tenho errado. Aí Jesus falava no meu coração assim, abre a minha palavra, eu vou falar na palavra. Eu abri a Bíblia assim, saía no livro de Jó, Deus falava assim, lembra do meu servo Jó, que era reto, fiel, sincero, e Deus permitiu o inimigo tocar nele também. Deus falou para ele, só não toca na vida de Jó, mas no resto pode tocar em tudo. E Deus teve misericórdia de mim. No meu caso, Deus tocou só na área da doença, da saúde mesmo, entendeu? Aí eu falei, glória a Deus, mas só que Deus me mostrou qual que era o propósito. O propósito era o quê? Que eu vou dizer para a igreja agora, salvar o meu esposo, que me acompanhava na igreja por mais ou menos 9 anos, mas do jeitão dele. Eu falava, amor, você é crente? Aí ele virava para mim e falava, amor, eu sou crente, mas do meu jeito. Aquele crente meio termo, igreja. O crente que Deus não está preocupado, Deus não está querendo, é crente meio termo. Deus não quer crente que vem na igreja só domingo. Deus está interessado no crente que coopera com a obra, que é dizimista fiel, que é ofertante, que não gosta de faltar culto. Se o pastor marcar uma vigília, lá na vigília ele está. Então esse tipo de crente que Deus quer. E o meu esposo, Deus só ia domingo. E tinha algum domingo que ele ainda pulava. Aí Deus permitiu a doença e eu vi Deus fazendo a grande obra na vida do meu esposo. Quando eu dei a notícia do câncer, o quê?
Deu câncer mesmo, falei, deu. O meu esposo, eu vou falar, igreja, eu sou muito simples do meu jeito de ser, vocês não reparam, eu quero até remendar. Meu esposo caiu de joelho assim dentro da minha cozinha, pôs a mão pro céu e falou, meu Deus, tem misericórdia, Jesus. Jesus, socorro, não deixa minha esposa morrer. Jesus, a mãe dos meus filhos, chorando, nisso a lágrima corria. Jesus, eu prometo, Jesus, que agora eu vou te servir direito. Jesus, tem misericórdia. Jesus, salva minha esposa dessa doença, eu não deixo ela descer a cova. E eu do lado dele, Deus me dava força para falar para ele, se eu morrer em terra, ele, misericórdia, Jesus, enterra não, Jesus, que eu não quero que a minha esposa morra, eu não quero que ela seja enterrada. Aí eu falei, se eu morrer, você arruma outra. Não, Jesus, não quero outra, Jesus, eu quero a minha esposa, Jesus, tem misericórdia. E esse homem chorava, esse homem pediu de coração mesmo, igreja, eu entendo que ele pediu de coração, deixa eu levantar aqui. Ele pediu de coração e eu creio que comoveu o coração de Deus lá em cima. Porque a partir desse dia, aquele homem que eu chamava para orar comigo no meu quarto, eu falava, amor, ajoelha aí, vão morar comigo, nossos filhos, para Deus abençoar cada dia mais e mais. Ele, amor, não estou a fim de orar não. Assim era antes da notícia da doença. Menino, depois da notícia da doença, Deus deu, olha, porque a gente quando está num vale muito terrível mesmo, a igreja já sabe que o crente não ora, o crente só geme e chora na presença de Deus. Jesus, ai, socorro, Jesus, ai, misericórdia, Jesus. O Senhor é lindo, Jesus, eu te amo. Jesus, socorro, me acorda. Então eu vivia só gemendo. Aí meu esposo, orando direto, toda hora. Eu levantava de manhã para ir no banheiro, cadê o esposo na cama? Quando eu ia olhar, o homem está lá de cara no pó, orando por mim de madrugada. E às vezes a Bíblia é aberta do lado, depois eu perguntava para ele, por que essa Bíblia está aberta? Porque antes de orar eu li uma página inteira da Bíblia. Isso é Deus, igreja, entendeu? Então quando Deus ordenar uma prova na nossa vida, não vamos murmurar, porque Deus, ele tem um jeito de trabalhar no nosso lar. E eu fico muito feliz que Deus me entregou uma vitória muito grande. Todo mundo que me conhece lá em Cuiabá, igrejas ficam me convidando para contar esse testemunho, porque a vitória foi muito grande. Deus fez uma obra assim extraordinária, porque eu estou na igreja agora com meu esposo batizado em comunhão com Cristo, e o pastor, como ele o meu esposo era conhecedor da palavra, eu só não estava firmado, mas já frequentava a igreja 9 anos comigo. Aí Deus falou para o pastor dar 2 cargos para ele. Meu esposo já é secretário geral da igreja e cooperador na porta da igreja, fica lá de gravata. Aí quando eu vou cantar um hino, eu fico para morrer de alegria, de felicidade, que é aquele homem lá na porta trabalhando com o Senhor. Falou, glória a Deus, aleluia. Só Jesus para fazer um negócio desse. Então é maravilhoso o que Deus fez na minha vida. E ainda depois do vale, igreja, quando você passa por uma prova, por um vale, vocês têm que ter certeza que a vitória de vocês é muito grande, é recalcada, como eu falei hoje, sacudida e transbordante. Porque depois do vale da doença, eu já estava com ideia também de trocar de carro. Agora eu não imaginava que Deus fosse me dar um carro do nível que Deus deu para mim. Deus me deu condição para comprar um carro, igreja, automático, que eu não passo nem marcha do meu carro. Eu entrei naquele carro e falei assim, Jesus, eu não acredito, Jesus, esse carro é muito chique, Jesus. Estou me sentindo uma princesa no volante desse carro. Jesus, eu não acredito que esse carro é meu. E a voz do Espírito Santo falava assim, toma posse, minha filha, é seu sim, é eu que te dei. Glória a Deus, aleluia, igreja. Eu fico muito feliz com Jesus, e tudo isso que eu estou contando não é para me vangloriar, é para honrar e a glória do nome do Senhor. Que Deus, ele me deixou mesmo uma ordem, falou, filha, aonde você passar e colocar as plantas do seu pé, você conta esse testemunho. Deus tem contado para honra e glória do nome do Senhor. Nessa noite eu quero pedir à igreja para levantar e adorar o Senhor comigo, em espírito e em verdade, porque só o Senhor pode fazer uma coisa dessa. Aleluia, glória a Deus. É um hino bastante conhecido, a igreja pode louvar juntamente comigo. Aleluia, glória a Deus. Louvado, bendito, santo e exaltado é o teu nome. Oh Deus poderoso, tremendo de poder e de glória. Aleluia, glória a Deus. E para honra e glória, número 8. E para honra e glória do nome do Senhor, meus exames não tem dado mais nada, porque depois que descobre a doença, vai fazendo, mas não tem dado nada para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Que
Deus lindo, maravilhoso. Oh, encantará suir decores, né? Deixai. Está aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há. Eu acho que eu entrei errado, irmão. Começa de novo. Vamos soltar de novo. Comecei errado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu te louvo e te agradeço nessa noite. Aleluia, Jesus. Prefiro pegar do comecinho. Eu perdi o comecinho. Aleluia. Deus maravilhoso, louvado, bendito, santo e exaltado é o teu nome. Oh, aleluia. Oh, Jesus lindo, maravilhoso, te louvo, te agradeço, aleluia. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a